Capítulo 59 – A cadeia de montanhas está queimando. O Guardião do Norte, Marquês de Rosenberg, Georg von Rosenberg. Calendário Imperial 01/03/1506. Montanhas Negras, desfiladeiro. Ataquem. Não descansem, continuem atacando. Nossas fileiras de infantaria avançavam uma após a outra. Não havia tempo para descanso. Até que a noite acabasse, não haveriam pausas. Antes de termos destruído as cercas de madeiras, massacrado os soldados inimigos, e conquistado a vitória tomando a cabeça do Lorde Demônio, até lá não haverá pausa. Matem-os, cortem-os, deixem-os em pedaços. Comandos que não eram propriamente palavras, mas sim na verdade nada mais do que som e explosivos. Saiam livremente. Uma flecha aleatória veio na minha direção e cortou meu ombro. O sangue escorreu e senti meu corpo esquentar. Os capitães não perceberam o meu ferimento. Bom, era melhor assim. Era muito melhor que eles não soubessem do meu arranhão. As batalhas noturnas não eram assim mesmo. Eu gritei, expulsando a energia quente que estava fervendo dentro de mim. Esmaguem-os. As palavras desapareceriam no campo de batalha e apenas ruídos ecoavam. Lança. Lança. Um cavaleiro que havia derrubado a sua arma no meio da investida começou a gritar por ela. Ele pegou uma lança, sem saber que havia entregado para ele, e voltou ao ataque. Eles estavam cobertos pela nuvem de neve produzida pelos cascos dos cavalos, então os soldados não estavam claramente visíveis. Mais uma vez, alguém gritou, lança! Lança! E foi consumido pela neve. Eu conseguia enxergar vividamente algo nas costas dos cavaleiros que estavam avançando e sendo engolidos pela nevasca. Apesar de não saber o que era, eu tinha certeza de que era algo que não podia ser descrito com palavras. Isto, talvez, era algo que ia além da vida e da morte. Algo que a superava. Os capitães falaram. Há menos inimigos que o esperado, general. E nós também não conseguimos ver a cavalaria inimiga. Eu balancei a cabeça concordando. Parece que há menos de 3.000. O Lorde Demônio deve ter escapado antecipadamente com a sua guarda real. Estes homens estão resistindo para ganhar tempo de fuga para o Lorde Demônio. A minha previsão foi exata. Dantalian reagiu rapidamente à notícia da derrota de Marbas. Enquanto mandava as bruxas para executar uma tática de distração, Dantalian recuou com a sua força principal. Se eu tivesse esperado até o amanhecer, então as forças principais do Lorde Demônio já teriam percorrido todo o caminho até a Fortaleza Negra sem receberem um arranhão. Oh, mas que pena, Dantalian! A sua ansiedade condenou você. Na verdade, se não fosse você ter mandado as suas bruxas, então eu provavelmente teria esperado até o amanhecer. Isto quase com certeza definia o ditado: o feitiço se voltou contra o feiticeiro. Mesmo que o Dantalian conseguisse escapar com seus guardas, estava tudo bem. Apesar de ser lamentável que não conseguiríamos cumprir nossa cota de Lordes Demônios mortos, aniquilar a sua força principal por si só já seria um grande feito. Meu maior objetivo era impedir que a Princesa Imperial monopolizasse os louros da vitória. Isto já me deixaria satisfeito. Nós atravessamos as cercas de madeira. General, nossa infantaria conseguiu passar. Os capitães se animaram. Para começo de conversa, nossas forças superavam o inimigo em números. Assim como uma pessoa se agarraria a um tronco caso caísse em um rio, os soldados inimigos estavam confiando naquela cercazinha e aguentando. Já que as tropas inimigas estavam no meio da retirada, eles não conseguiram montar as defesas apropriadamente, e agora, a quantidade que já era pequena de estacas defendendo-os já havia tombado. Com o que os inimigos poderiam se defender agora? Sejam arrastados pela correnteza do rio, dos nossos soldados se afoguem. General, por favor, nos dê ordem para atacar com todas as forças. Deixe-nos fazer parte da glória desta grande vitória. Vão. Eu balancei minha cabeça aprovando. Rugindo, os capitães balançaram suas bandeiras. Finalmente, nossas tropas reservas também avançaram para a linha de frente.
O som das trombetas ressoou. As trombetas de cada companhia de soldados tinham um tom diferente, mas o campo de batalha era caótico demais para conseguir distinguir os tons. Este caos terminará logo, assim que a batalha acabar. Em meio ao barulho, certo tom singular veio ao meu ouvido. De fato, era o som de trombetas. No entanto, o som parecia estar mais longe e mais ao alto do que os outros. Ao menos eu tinha certeza de que esse som não estava vindo das nossas tropas. Então ele estava vindo dos demônios? Se fosse isto, então o som deveria estar vindo da frente, mas ainda assim, eu estava ouvindo ele a partir da floresta ao lado. Seguindo o som, eu olhei para a floresta de pinheiros. O som se aproximava. Estava se aproximando com uma velocidade mais rápida do que uma pessoa correndo. A trombeta não estava sendo soprada por soldados de infantaria, mas sim por de cavalaria. O luar atravessou pelos vãos entre as nuvens. Na floresta que estava sendo fracamente iluminada, os galhos dos pinheiros sacudiram. Os pinheiros tremeravam e derrubaram a neve. Recebendo a neve caída dos galhos, uma garota saiu de dentro do pinheiral. A garota estava montada em um cavalo negro. Ela retirou com leveza a neve que havia caído na sua cabeça. Junto a este movimento da jovem, o cavalo negro bufou. Uma nevasca estava acontecendo, mas o vendaval estava evitando a jovem, fazendo com que fosse a única pessoa intacta no meio do vento agressivo do inverno. Ela olhou para esta direção. Parecia que ela havia me olhado nos olhos, entretanto, eu não senti o seu olhar com os meus olhos, mas sim com todo o meu corpo. Seus olhos eram indiferentes e sem emoções, assim como o inverno. Ela simplesmente estava lá, como o vento. A jovem abriu a sua boca. As palavras que ela falou provavelmente foram essas: massacre-os. E foi só isso. No momento em que suas palavras encontraram o ar noturno, o som das trombetas soou furiosamente. Um número incontável de soldados de cavalaria dos demônios saíram de dentro do pinheiral. Centauros nascidos com rosto de humanos e pernas de cavalos soltaram gritos de guerra. A cavalaria dos demônios saltaram sobre as nossas defesas traseiras, as cercas de madeiras, e avançaram ainda mais para atacar as costas das nossas tropas. Como foram pegos por trás subitamente, nossos soldados acabaram caindo em confusão. Apesar de terem tentado organizar uma defesa, não havia espaço. As cercas de madeira estavam atrapalhando. Graças ao choque imenso, eu só pude assistir a cena dos meus soldados correndo de um lado para o outro em confusão, se afastando mais e mais. Os capitães que eu podia comandar, e os capitães que escutariam as minhas ordens e as passariam adiante, não estavam ao meu lado. E acima de tudo, já era tarde demais. Mesmo que eu corresse no meio deste campo de batalha caótico, mesmo que eu colocasse minha vida em risco, eu jamais conseguiria mudar o destino desta batalha. A intuição que me acompanhou durante minha vida inteira declarou que esta era minha derrota. Nossos soldados continuavam sendo encurralados. Tentando se esconder atrás das estacas de madeira, os soldados trombavam uns nos outros. As proteções de madeira não conseguiram aguentar os ataques e caíram. Os homens foram ao chão e ao cair na terra levantaram nuvens de neve. Os soldados se debateram em cima da neve. A garota estava sobre o seu cavalo à beira da floresta, observando a batalha do alto. A respiração saindo dos lábios formava fumaça e subia. Ela não se movia. Parecia que o campo de batalha era completamente irrelevante para ela. Oh, deuses! Como vocês puderam dar a um diabo? Como vocês puderam dar o trunfo a um diabo? Foi para cumprir tua justiça sobre a nossa terra. Esta derrota deste velho é justa perante a tua justiça. É parte de o teu grande plano permitir que um Lorde Demônio, que massacrou, queimou e ridicularizou prisioneiros inocentes, conquiste a vitória. Eu olhei fixamente para o céu. As bruxas e os magos estavam lutando intensamente no céu noturno.
No entanto, a intensidade que as bruxas haviam recebido anteriormente havia se invertido no decorrer do combate, e agora os magos estavam aguentando a ferocidade delas. As bruxas, cujos números antes estavam abaixo de 20, agora pareciam ser mais de 30. Nossos magos caíram. Eles caíram com suas cabeças arrancadas e seus braços cortados. Eles se tornaram flores vermelhas do inverno, e suas pétalas foram arrancadas uma a uma. Então eu fui enganado. Eu fui enganado, portanto perdi. E como eu perdi, eu deveria morrer.